Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Solange, sou professora de Química. A ideia desse vídeo é tratar alguns conceitos relacionados ao equilíbrio químico, que tem várias aplicações práticas, inclusive no nosso corpo, como, por exemplo, o equilíbrio químico ácido-base do nosso sangue e outras coisas. Com essas ideias básicas, você pode aprofundar seus conhecimentos nessa área que é bastante fascinante. E aí, preparado? Vamos começar? Então, começou aqui nossa aula sobre equilíbrio químico. A ideia é tratar aqui nessa aula de alguns conceitos. Então, começar falando de características do estado de equilíbrio. Primeiro, uma reação que a gente fala que entra em equilíbrio químico é uma interação química reversível, ou seja, reagentes se transformam em produtos e produtos se transformam em reagentes. Como que isso acontece? Nesse primeiro frasco, eu coloco aqui um gás incolor, que é o N2O4, por exemplo. E esse gás rapidamente começa a se decompor no NO2, que é um gás castanho, representado por essa molécula. Passa um tempinho, gente, vai ficando mais castanho, porque mais NO2 vai sendo produzido. Mas aqui você já tem também algumas moléculas de NO2 se transformando em N2O4. O que entrou em equilíbrio? A velocidade da reação direta se torna igual à velocidade da reação inversa. Olha lá, N2O4, 2NO2, essa é a reação química. Aqui a gente tem os três níveis representacionais. O macroscópico, que é o fenômeno que você está observando, o microscópico, que são as partículas interagindo, e o simbólico. Em química, a gente normalmente precisa compreender as três. O ΔH maior que zero significa que a reação é endotérmica. Você lembra disso? Ó, ΔH maior que zero significa que a entalpia dos reagentes é menor que a dos produtos, ó, então vai absorver energia. A isotérmica já é o contrário. Os reagentes eles têm mais entalpia, mais energia que os produtos. Portanto, vai soltar essa energia. ΔH menor que zero. Esse é um caso de uma reação endotérmica, ou seja, o gás incolor, para se transformar no castanho, absorve energia. O castanho, para se transformar no incolor, libera energia. Então, quando você tem uma reação endotérmica nesse sentido, nesse outro sentido, ela é exotérmica. Tudo bem? E quais seriam, então, as características do estado de equilíbrio? Como a gente falou, V1 é igual a V2. A rapidez da velocidade direta é igual à rapidez da reação inversa. Ou seja, você tem a mesma velocidade para essas duas reações, essa e essa, o que vai fazer com que as propriedades macroscópicas sejam constantes. Ou seja, esse castanho é o mesmo castanho desse aqui. Só que submicroscopicamente o equilíbrio é dinâmico. Isso é bem interessante. Essas 5 moléculas que você está vendo aqui, castanhas, não são as mesmas necessariamente que você está vendo aqui. Elas vão se transformando. Vou mostrar melhor como é que isso acontece, porque é uma confusão que às vezes as pessoas fazem. Quer ver? Ó? Só para fechar essa primeira parte, as concentrações dos reagentes e produtos são constantes. Então, se você tiver 0,5 mol, vamos pensar assim, desse gás, 0,5 mol por litro, aqui você vai ter também. Essa concentração ela não varia enquanto você estiver no estado de equilíbrio químico. Agora, aquilo que eu estava falando para vocês, vamos imaginar aqui, ó, N2O4, que é o gás incolor, e o NO2, que é o castanho. Olha o que acontece ao mesmo tempo. Olha no vídeo no canto superior direito. Uma molécula de N2O4 se decompõe ao mesmo tempo que uma molécula de N2O4 se forma. Repara que a concentração fica a mesma. De novo, uma molécula se decompõe, uma outra se forma. Uma molécula se decompõe, uma outra se forma. Isso acontece ao mesmo tempo, milhares, muitas vezes ao mesmo tempo. Agora, se você observar o antes, eu dei um print screen aqui, ó, e o depois, a quantidade de moléculas de N2O4 e de NO2 é a mesma.
Isso que significa velocidade V1 e velocidade V2. São velocidades diferentes, elas expressam coisas diferentes. A primeira é o N2O4 se transformando no NO2. A outra é o contrário. Só que não é a mesma molécula que foi formada que se decompõe. Pode até eventualmente ser, mas normalmente são caminhos diferentes, conforme a gente tentou mostrar na ilustração, para ficar mais claro. Então, equilíbrio químico, o que ele implica? A concentração de reagentes e de produtos é constante, mas não necessariamente iguais, tá, gente? São constantes. Se é 5, fica sendo 5. Se é 2, fica sendo 2. Mas uma pode ser 2 e a outra 5. Pode também ser 2 e 2, por exemplo, mas não necessariamente vão ser iguais. A reação direta e a reação inversa têm rapidez igual, ou velocidades iguais. Apresenta um termo novo aqui, ó, constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio guarda uma coisa que é importante. Ela só varia com a temperatura. Claro, constante para uma certa reação. E só varia com a temperatura. Para que serve essa constante de equilíbrio, que você já ouviu falar bastante, e como é que eu calculo? A constante de equilíbrio, gente, ela serve para saber o quanto que reage. Porque você já deve ter aprendido que 1 mol de N2O4 formam 2 de NO2. É só olhar a estequiometria. Mas no equilíbrio não é bem assim, porque não reage tudo que você coloca. Aqui, por exemplo, eu coloco 1 mol de N2O4. Não vão ser formados 2 mols de NO2, porque é um equilíbrio químico. Uma parte desse 1 mol vai reagir, e a outra parte não reage. É bem interessante isso. E o Kc, que é a constante de equilíbrio, vai dar exatamente uma relação matemática que vai expressar isso, o quanto que de uma certa quantidade que você coloca que transforma na outra substância. Por exemplo, se eu falasse para vocês assim, podia ser um exercício de vestibular esse aqui, ó. Coloquei 1 mol do gás incolor. No final, eu vou ter 0,52 mol do castanho. Gente, é uma questão de montar a história, vamos dizer assim. Eu costumo falar para os meus alunos para eles montarem essa tabela, que eu chamo de PIRF. Proporção, início, reage, forma e equilíbrio. Por que precisa montar a tabela? Na verdade, não é que precisa, mas ela ajuda a organizar o seu raciocínio. Olha só, eu só posso falar de constante de equilíbrio no final da história. Ou seja, coloquei alguma coisa para reagir, aí teve a reação, entrou em equilíbrio, V1 igual a V2. Aí sim, eu vou pegar produto e vou dividir pelo reagente, conforme você já deve ter visto essa fórmula de Kc. Mas para isso eu preciso justamente do quê? Das quantidades no equilíbrio. Olha como é que funciona. Aqui, ó, no início, eu vou colocar o que ele está falando lá, 1 mol no início, tá aqui. Quanto que eu tenho do gás castanho? Não tenho, né? No comecinho eu não tenho nada. Aí quanto que vai ter no equilíbrio do NO2? Segundo esse exercício, ele fala que tem 0,52. Então você põe aqui, ó. Ué, se no início eu tinha 0 e no equilíbrio eu tenho 0,52, quanto que foi formado? 0,52. Quanto que reagiu do N2O4? Olha a setinha que eu estou puxando aqui, ó, para olhar a proporção. 0,26. Do 1 que eu coloquei no começo, só reagiu 0,26. Como é que eu sei disso? Porque eu sei que formou 0,52. E como aqui é 1 para 2, ó, 1 formam 2. Se formou 0,52, quer dizer que aqui reagiu metade. Ué, mas e o restante? O restante vai ficar lá em equilíbrio, quietinho, não vai reagir. Eu tinha 1 no começo, 0,26 se transformou. E o 0,74 é o que sobrou. Isso aqui, gente, é o que você vai usar para justamente fazer o cálculo do Kc, que nada mais é que uma expressão matemática. Você põe produto sobre reagente, só que tem esse doisinho aqui, ó, o coeficiente estequiométrico, você põe aqui também. Então, uma relação matemática nem sempre simples. Então, tem que ter um pouco de calma mesmo para poder fazer o cálculo, etc. Então, aqui, ó, 0,52 ao quadrado dividido por 0,74, que vai dar 0,36 nesse caso, nessa temperatura. Se você variar a temperatura, a extensão desse equilíbrio ela vai variar. Pode ter mais produto ou menos produto, vai depender se você aumentar ou diminuir a temperatura. Bacana, né?
Agora, e o princípio de Le Chatelier também, que você já deve ter ouvido falar? O princípio de Le Chatelier também é bastante interessante. Por quê? Ele diz assim que quando você perturba esse equilíbrio, ele tende a responder essa perturbação para se restabelecer novamente. Vamos entender melhor como é que é isso. O gás incolor se transformando no castanho, uma reação endotérmica. Muito bem. O que acontece com esse equilíbrio se eu abrisse aquele balãozinho que estava em equilíbrio e colocasse mais gás incolor, o N2O4? Imagina, você está colocando mais gás incolor. Então, esse tanto a mais que você está colocando, uma parte vai se transformar no gás castanho, para entrar em equilíbrio de novo, para que a constante fique novamente, como o próprio nome diz, constante. Então, nesse momento que você coloca o N2O4, você desloca o equilíbrio. O que é deslocar? Nesse caso, desloca para a direita. Deslocar para a direita, gente, significa formar mais NO2, até que o equilíbrio se restabelece novamente e pronto, você vai ter o K com o mesmo valor. Se era 0,36, continua sendo 0,36 depois de um tempo. O que acontece se eu diminuir a temperatura? Olha que interessante. Eu pego e diminuo, coloco no gelo, quer ver? Ó? Ela é endotérmica, a gente já sabe, ΔH é maior que zero. Aí eu tenho aqui, ó, dois balõezinhos, um para controle, tá, gente? Que tem o NO2 e o N2O4 em equilíbrio. Aí esse primeiro aqui, por exemplo, eu coloco no gelo. Ou seja, eu estou diminuindo a temperatura. O que você acha? Vai ficar mais castanho ou menos castanho? Você tem que olhar o ΔH. Ela é endotérmica para cá. Então, se eu resfriar, vai favorecer a exotérmica. O que é favorecer a exotérmica? A exotérmica é para cá. Favorecer a exotérmica significa que vai formar mais gás incolor. Olha lá. A hora que eu tiro o balãozinho do gelo, eu percebo que ficou menos castanho. Ou seja, formou mais gás incolor. Deslocou, então, para a esquerda. E aqui, gente, muda o K. Então, o K vai mudar. E o que acontece se eu aumentar a pressão no sistema? Se eu pegasse agora isso que está nesse balãozinho aqui, ó, e colocasse numa seringa e apertasse essa seringa, ou seja, estou aumentando a pressão. Segundo Le Chatelier, vai deslocar para o lado de menor volume gasoso. O que é isso? Você olha na equação aqui, ó. Isso é gás, isso é gás. Se tiver alguma coisa que não seja gás, você faz de conta que não está enxergando essa coisa, digamos assim. Por quê? Pressão, a gente só tem atuação em gases. Então, aumentei a pressão, vai para o lado de menor volume gasoso. O que é ir para o lado? Vem para cá. Nesse caso, para a esquerda. Forma mais gás incolor. Então, se eu pegasse uma seringa e apertasse esse gás castanho, também ia ficar um pouquinho mais incolor. Não vai ficar incolor, vai ficar menos castanho. Tudo bem, gente? Basicamente, o princípio de Le Chatelier é esse. Eu gosto muito dessa reação aqui, ó, do cromato de cromato. É muito bacana. Você pode fazer no laboratório com a ajuda do seu professor. Olha aqui o cromato. Aqui está o cromato em equilíbrio com o dicromato. Aqui, ó, cromato em equilíbrio com o dicromato. O que você acha que acontece com esse equilíbrio se eu adicionar um ácido? Por exemplo, ácido acético, vinagre, algum ácido. Olha que bacana. Ele vai se transformando, vai se deslocando para a direita. O que é deslocar para a direita? Fica laranja, ó. Você adiciona H+, qualquer ácido tem H+, aumentou a concentração aqui, desloca para cá, vai para a direita. E o que aconteceria se eu colocasse uma base? A base ela vai retirar esse OH- aqui, ó, vai formar água, ó, uma neutralização. Então, se eu diminuir a concentração desse H+, o equilíbrio desloca para a esquerda, para justamente repor esse H+ que você está tirando. Olha lá, ó, e fica amarelo de novo. E por que eu acho tão bonita essa reação? Você pode ficar fazendo isso o dia inteiro. Você coloca ácido, fica laranja. Coloca a base, fica amarelo. E vai fazendo assim. Você fica deslocando o equilíbrio para a esquerda e para a direita e as cores vão mudando. Muito bonito. Já foi, claro, reação química que vestibulares já cobraram esses conceitos. Um exercício PU 2014, que caiu na Federal de Goiás.
que é exatamente para a gente entender como é que usa aquela tabela, como é que eu calculo, para que serve, etc. Então, você tem aqui, ó, é muito importante prestar atenção na historinha que ele te conta, para você poder montar o exercício. O analista preparou 1 litro de uma solução aquosa de um ácido monoprótico, um ácido HX, na concentração de 0,2 mol por litro. Atenção agora, isso é no início, então. Após o preparo, descobriu que apenas 1% do ácido se ionizou. Gente, o que é isso? Ionização dos ácidos. Quando eu tenho um ácido forte, praticamente 100% ioniza. O que é isso? Você tem aqui, ó, HA. O que é 100% ioniza? Todo o HA libera H+. Olha só, isso é um ácido forte. E é isso que interessa para a gente medir o pH, o quanto tem de H+. Não é isso? pH menos log de H+. Se eu tiver um ácido moderado, aí a história é diferente. Por exemplo, esse daqui que é 10%. De cada 10 moléculas de HB, só uma pessoa soltou H+. Os outros Hs, eles ficam presos no ânion. Ou seja, quando você for medir o pH, você só vai identificar esse daqui, ó. E qual a consequência disso? Se esse ácido aqui é 1%, ele é muito fraco. De cada 100 moléculas que você joga na água, só uma vira H+, só uma se ioniza. Então, você vai calcular o pH dessa solução, você não pode usar esse número aqui, ó. Eu coloquei 0,2 mol do ácido, beleza. Mas quanto disso aqui vai virar H+? Por isso que você precisa montar essa tabela, que é a tabela do PIRF. No início eu tenho 0,2 do HX, uma molécula junta, né, sem ser ionizada. Quanto que é 1% de 0,2? Faz uma continha aqui, ó. 0,2 seria 100%, 1% é quanto? 0,02. Muito pouquinho, portanto, não é isso? Ó? É o que vai reagir, é o que vai formar. Ó. Então, de 0,2 que eu coloquei, só 1% reage. E o restante? O restante não acontece nada. Aqui, na verdade, o certo seria colocar 0,198. Mas, gente, 0,198 é aproximadamente 0,2. Então, quando o ácido for fraco, ou seja, ioniza bem pouquinho, você pode colocar direto aqui 0,2. Mas também, se colocar 0,198, não é problema. Só é problema depois para fazer a conta. Quanto eu tenho de H+, então? Ué, se ionizou 1% disso, é isso que eu vou ter, 1% disso. Então, quando eu for calcular o pH, eu vou usar esse número aqui, ó. Como assim? pH é menos log de H+. Então, pH vai ser quanto? Menos log de 2 vezes 10 a menos 3. Não se preocupa com log, porque o log aqui é bem simples de resolver. A dica, deixa o menos quietinho, fora do parênteses, e abre o logaritmo. O que é abrir o logaritmo? Log de A vezes B é log de A mais B. Então, log de 2 vezes 10 a menos 3 é log de 2 mais log de 10 a menos 3. Log de 2, gente, tem que saber, 0,3. Vocês já sabem, né? O menos 3 vai tombar, é a regra do tombo. Menos 3, log de 10, que é menos 3. O pH vai dar quanto? 2,7. Tranquilo, né? A constante, como é que eu faço? Multiplica produto dividido pelo reagente. Você está vendo aqui agora a vantagem de colocar 0,2? Se você colocar 0,198, vai ser duro para fazer essa conta, ainda mais sem calculadora. Então, dica, se for ácido fraco, o número que tiver aqui é o mesmo que vai estar aqui, porque o ácido fraco ioniza pouquinho. E se não for fraco, 10%, 20%, aí você não pode aproximar, porque normalmente pode dar problema se você aproximar. Aí você tem que fazer a conta mesmo. Aí achou o K, beleza. Tem aluno que gosta de usar fórmula. Pode? Claro que pode. Se for ácido fraco, qual que é a fórmula para achar o H+? Para você não precisar fazer essa tabela toda. Eu recomendo fazer a tabela, mas tem gente que tem mais facilidade para usar a fórmula. Desde que saiba utilizar, sem problema, gente, tranquilo. Olha, o H+, não é a molaridade vezes o alfa? Não foi isso que você fez? 1% disso? Então, a fórmula de calcular H+, é alfa-M. O alfa, que é 1%, 0,01, e o M, que é a molaridade inicial, 0,2. Tudo bem, beleza, vai dar o mesmo valor, né, que no caso é 0,002, que está aqui, ó, é o mesmo valor. Pronto, você calcula o H+.
E se eu quiser calcular o K para ácido fraco, tá, gente? Só se for fraco. Eu ponho alfa ao quadrado vezes M. Repara que foi isso que a gente fez, ó. M, alfa M, alfa M, alfa M. A constante não é alfa M dividido por M? Alfa ao quadrado M. 0,01, que é alfa, vezes alfa de novo, e vezes a molaridade inicial. Pessoal, sem medo, pode usar. Só cuidado para não esquecer a fórmula, usar a fórmula errada. Pode usar, inclusive, na FUVEST, sem problemas. Beleza esse primeiro exercício? Quer ver um outro? Um aqui bem conceitualzinho, só para a gente ver se deu para entender a questão do princípio de Le Chatelier. Eu dissolvo o gás amônio em água, daí você tem esse equilíbrio aqui, o meio fica básico, ó. Aí eu adiciono hidróxido de sódio. Muitas vezes o aluno fala, mas como assim? O que é adicionar hidróxido de sódio? Pensa assim, o que é o hidróxido de sódio? NaOH. Então, o que eu estou adicionando aqui? Na e OH-. O que interessa é o que você está vendo que é igual ali, ó, a base. Então, eu estou colocando OH-, o que vai acontecer com esse equilíbrio? Desloca para o lado oposto. Aí, ó, coloco mais OH-, desloca para o lado contrário. Ou seja, vai formar mais amônia, que é exatamente essa alternativa aqui, ó. Aumenta a liberação de amônia. Tudo bem? Só para entender essa questão aí, né? Os outros itens, se você analisar, você vai ver que eles estão errados. Olha lá, aumenta a liberação de amônia. Beleza, gente? O 10 do Mackenzie, eu gosto desse exercício também. Por quê? Justamente para ver se a gente conseguiu entender aquela questão da tabela. Olha só, um recipiente fechado, contendo 3 mols de A e 4 mols de B, é aquecido. Ou seja, gente, isso aqui é o início. Olha lá a nossa tabela aqui de novo. Coloco na tabela. Olha como fica mais simples para organizar. Não tenho nada do C e do D, portanto. Vai lendo a historinha. Estabelecido o equilíbrio, ou seja, já aconteceu a reação, etc., resta ainda metade do número de mols de B. O que é metade de 4? Costuma ser 2, né, gente? Brincadeira, né? 2, portanto, quanto que reagiu? 2. Repara que a proporção é tudo 1 para 1, ó. 1 para 1 para 1 para 1. Você vai falar, mas aqui não é 3 e 4? Então, mas aqui tanto faz a quantidade que você colocou. O que você conseguiu descobrir, já que tem 2 aqui, é que desse 4 que você colocou aqui, ó, 2 reagiram. Ele não vai reagir com 3, porque a proporção é 1 para 1 para 1 para 1. 2 reage com 2. Ué, mas então não vai sobrar 1? Exatamente, vai sobrar. Não tem importância. Isso aqui é uma coisa também que as pessoas erram, porque esse 3 e esse 4 confunde. Isso aqui é o dado do problema, é o que ele colocou. Podia ser 5 e 8, qualquer coisa. Você vai ver aqui, ó. Ah, reagiu 2? A proporção é tudo 1 para 1? Então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Essa linha aqui tem que seguir a proporção. Pronto, achei as minhas concentrações no equilíbrio. Lembrando também, né, gente, aqui ele não falou nada, então eu estou considerando o volume igual a 1. Porque se ele falasse que o volume é 2, você ia ter que dividir aqui por 2, ó, antes de colocar na tabela. Porque quando você vai calcular a constante, isso aqui é tudo mol por litro. Tudo bem, gente? Isso também é importante, ó. Nesse caso, a constante é 2. Beleza? Podemos ir para o próximo? Mais um do Mackenzie também para chamar a atenção desse sólido aqui, ó. Então, você tem uma reação carbono sólido, atenção para o sólido. Você tem um gás aqui e um gás aqui. ΔH maior que 0, ou seja, endotérmica. Atenção que ele quer a incorreta. Vamos ver então. Kp. Kp, gente, é a mesma coisa que o Kc, só que é dado em pressão. Muito fácil, faz igualzinho. Pressão de CO ao quadrado dividido pela pressão de CO2. Lembra que sólido não entra na expressão, nem de Kc, nem de Kp. Então, essa daí, ó, tá certinha. Aí, ó, só vai entrar os gases. O sólido eu esqueço, para colocar na expressão do Kc e do Kp. Ele fala que a velocidade da reação direta é igual à da inversa, certinho. A adição de catalisador não altera o equilíbrio, certinho. O catalisador ele faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido, mas no equilíbrio ele não faz nada. O aumento da pressão total favorece a formação do monóxido de carbono?
Se eu aumentar a pressão, gente, ó, olha só para os gases aqui, ó. Aumento a pressão, o que vai acontecer? Desloca para o sentido de menor volume gasoso, para a esquerda, portanto. Ele fala que favorece a formação do monóxido. Não, vem para a esquerda. Vai favorecer a formação do CO2. Então, essa é a que está incorreta, né? Ó. Olha lá. Tudo bem, gente? Eu tinha marcado aqui um quadradinho para mostrar que isso aqui, ó, maior que zero, portanto, é endotérmica. A diminuição da temperatura, portanto, vai deslocar para cá. Desfavorece a formação do monóxido? Exatamente, porque vai fazer ele decompor mais, né? Beleza, gente? E agora o que eu recomendo para vocês? Fazer mais exercício. Eu espero mesmo que essa aula ajude vocês a compreenderem mais esses conceitos de equilíbrio, que no ensino de química são os considerados, esses conceitos, os mais difíceis de compreender. Para pegar bastante prática mesmo, gente, bastante exercício. Fica uma mensagem aqui para vocês. Não crescemos quando as coisas ficam fáceis, e sim quando enfrentamos nossos desafios. Olha que bacana a figura. Tá bom? Até logo, até a próxima aula.